Eu e a Zilda, minha esposa, sempre tivemos interesse por temas ligados à vida após a morte e comunicação entre os planos material e espiritual. Não acreditamos que a vida acaba aqui na Terra, mas também não conhecemos nada que nos mostrasse, de maneira realmente científica, que do lado de lá as coisas continuavam a acontecer. Em 1996, o ano passado, através de um artigo da revista Planeta sobre transcomunicação instrumental, tomamos conhecimento do assunto, ao mesmo tempo que nos despertou muito interesse. Alguns nomes relevantes eram citados ali e decidimos procurar pela Norma Casasco e, com a atenção que lhe é peculiar, nos orientou quanto aos livros recomendados e logo recebemos o convite da Sônia para integrar a ANTE. E assim iniciamos os nossos experimentos. Pela minha profissão, nem sempre é possível estar cedo em casa. Assim, eu e a Zilda resolvemos fazer as gravações em dias e horários diferentes. A Zilda grava às segundas-feiras à noite, enquanto eu gravo às quartas e domingos, sempre de madrugada. Nossa primeira gravação foi em abril de 96 e na semana seguinte já tivemos contatos com nossos amigos espirituais. Como sabemos o quanto é difícil para os nossos comunicantes efetivarem esses contatos, enfrentando dificuldades técnicas de diversos tipos, somos sempre muito gratos a esta equipe de espíritos, nossos amigos, que tanto se empenham para registrar as suas vozes. Agradecemos a todos, ao lado de cá, nossos colegas da ANTE, Associação Nacional de Transcomunicadores, pelas orientações, e aos do lado de lá, pela paciência e confiança em nós depositada. Eu e a Zilda selecionamos algumas captações para exemplificar um pouquinho o que ocorre em nosso ponto de escuta. Eu pediria a transparência agora. Obrigado. Nessa primeira captação, os rádios estavam sintonizados em estação de língua inglesa e após a Zilda fazer uma pergunta, uma voz feminina com sotaque diz: fazer tratamento lá na Alemanha. Áudio, por favor. Nesse dia, eu estava gravando junto com a Zilda, e após pedir para falar o nome dela, uma voz feminina diz: eu adoro você. Se vocês estão nos ouvindo, pode falar, por favor, o nome da Zilda? Em seguida, uma voz masculina diz: oi, Zilda. Em outra gravação, uma voz masculina diz: bom dia. Em outra oportunidade, em que também gravei junto com a Zilda, após eu perguntar quantos estão me ouvindo e quais os seus nomes, ouve-se 7. Se os amigos estiverem nos ouvindo agora, quantos estão nos ouvindo? E, se possível, gostaríamos de ouvir os seus nomes.
Em outra gravação, onde os rádios estavam transmitindo em língua japonesa, logo no início, após a Zilda falar "Bom dia, amigos do Grupo Landel", ouve-se Zilda captando. Boa noite, amigos do Grupo Landel. Aqui Mudar a transparência, por favor. Nesse mesmo dia, uma voz masculina diz: "Estive onde estão vendo aí, estou tentando ainda ver o rio do tempo." Estive onde estão vendo aí, estou tentando ainda ver o rio do tempo. Estive onde estão vendo aí, estou tentando ainda ver o rio do tempo. Todo aqui. Estive onde estão vendo aí, estou tentando ainda ver o rio do tempo. Todo aqui. Estive onde estão vendo aí, estou tentando ainda ver o rio do tempo. Todo aqui. Antes de pedir orientação sobre os ruídos de fundo, uma voz feminina diz: "Sou Hilda." Em outra gravação, quando eu agradeci aos amigos do Grupo Landel, eu disse ainda: "Eu sei que é difícil e eu vou continuar tentando." No meio da frase, quando eu digo "eu sei que é difícil", na pausa eles dizem "com certeza". Depois, quando eu digo "eu vou continuar tentando", depois da palavra tentando, eles dizem "positivo". Eu sei que é difícil e eu vou continuar tentando. Eu sei que é difícil e eu vou continuar tentando. Eu sei que é difícil e eu vou continuar tentando. Eu sei que é difícil e eu vou continuar tentando. Em outra captação, após eu perguntar: "Eu devo tentar algum outro meio de transcomunicação, tal como o computador, a televisão e o telefone?", uma voz masculina diz: "Use o rádio." Eu devo tentar algum outro meio de transcomunicação, tal como o computador, a televisão e o telefone? Eu devo tentar algum outro meio de transcomunicação, tal como o computador, a televisão e o telefone? Eu devo tentar algum outro meio de transcomunicação, tal como o computador, a televisão e o telefone? Eu devo tentar algum outro meio de transcomunicação, tal como o computador, a televisão e o telefone? A captação que ouviremos a seguir foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que estou gravando, eu fico ouvindo com um fone de ouvido. E durante as gravações eu ouvi Edson. Assim que eu ouvi o meu nome, eu disse: "Oi", eu ouvi o meu nome. E eles responderam: "Oi." Oi, eu ouvi o nome. Oi, eu ouvi o nome. Oi, eu ouvi o nome.
or my children. Whether the first person to contribute himself, or the person to artist, or my children. Na próxima captação, quando eu perguntei, vocês podem dizer o meu nome? Uma voz masculina diz, nós somos seu irmão. Depois, em seguida, uma outra voz masculina com sotaque diz, registrem para mim o seu nome. Vocês podem dizer o meu nome? Registrem para mim o seu nome. Vocês podem dizer o meu nome? Registrem para mim o seu nome. Vocês podem dizer o meu nome? Registrem para mim o seu nome. Vocês podem dizer o meu nome? Registrem para mim o seu nome. Após eu perguntar, vocês estão me ouvindo? Uma voz masculina responde, como vai? Você vai bem? A última gravação que fiz, em 96, foi no dia 29 de dezembro. E depois das despedidas, após eu desejar um bom ano para eles e dizer tchau, bom dia, uma voz masculina, bem grave, diz, Feliz 97. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. As captações a seguir são todas vozes femininas e seguidas. São as seguintes. Só da Regina. Regina, qual Regina? Te ama, te amo. Boa tarde. Na próxima, uma voz feminina diz, ficou invisível. Em seguida, uma outra voz feminina grita, Edson. Nesse momento eu digo, agora parece que eu ouvi o meu nome. E uma outra voz, agora masculina, diz, Dona Maria. Agora peço que alguém me mande. Agora peço que alguém me mande.
Agora parece que eu vi meu nome. Após eu perguntar se podia ter uma mensagem de Carlos de Almeida, eu digo ainda: Carlos, você me ouve? Vem a resposta: Carlos vem buscar. E depois, finalmente, trouxe. Carlos, você me ouve? Carlos, você me ouve? Carlos, você me ouve? Carlos, você me ouve? Terminando as gravações nesse dia, eu disse que iria deixar 2 minutos para as mensagens finais e despedidas. E veio a resposta: não dá tempo. Eu vou deixar agora 2 minutos para suas mensagens finais e despedidas. Eu vou deixar agora 2 minutos para suas mensagens finais e despedidas. Eu vou deixar agora 2 minutos para suas mensagens finais e despedidas. No final de outra gravação, veio a pergunta: quer falar com a Zilda? Se fosse lotto che quer falar com a Zilda, non promette di... Se fosse lotto che quer falar com a Zilda, non promette di... L'un des plus grands empires ouest africains. Se fosse lotto che quer falar com a Zilda, non promette di... Grands empires ouest africains. Se fosse lotto che quer falar com a Zilda, non promette di... Após fazer as saudações iniciais, onde cumprimento os amigos do lado de lá, após eu falar grupo jovem, vem a captação: não vão poder vir. Ao Robson Casasco, Kim, ao grupo jovem e as crianças. Ao Robson Casasco, Kim, ao grupo jovem e as crianças. Ao Robson Casasco, Kim, ao grupo jovem e as crianças. Ao Robson Casasco, Kim, ao grupo jovem e as crianças. A última captação é bem interessante. Uma voz feminina diz: desenhe o Edson. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, espère que les rebelles zaïrois accepteront. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, espère que les rebelles zaïrois accepteront. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, espère que les rebelles zaïrois accepteront. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, espère que les rebelles zaïrois accepteront. Estas foram algumas de nossas captações e esperamos ter correspondido. Agradecemos ainda a Norma Casasco
por semear a TCI em nossos corações, a Sônia Rinaldi por cuidar para que essa árvore crescesse firme e forte, e a doutora Marlene Nobre por nos mostrar a beleza de colher os bons frutos da árvore que plantamos. Doutora, gostamos muito, muito de ouvi-la toda semana nos seus ensinamentos. Obrigado a todos. Os principais caminhos que chegam à transcomunicação instrumental vêm de dois pontos distintos. O caminho de alguém que perdeu um ente querido e quer com ele se comunicar. E o caminho que se origina no interesse científico sobre o assunto. Este último é o caminho que me trouxe à transcomunicação instrumental. Como engenheiro, me intrigava muito de que forma podiam acontecer tais coisas. Comecei a pesquisar a TCI e conhecer um pouco mais sobre o assunto. Comecei a ter uma visão diferente de muitas coisas que envolvem fatos e fenômenos que estão além da fronteira do conhecimento humano. Verifiquei que o mais real que eu tenho dentro de mim são os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha razão. Vi que não posso medir nada disso, não posso pesá-los, não posso pegá-los ou vê-los. Diante de tudo isso, como posso aceitar apenas o que a ciência mede ou deteta? Com isso, dei espaço ao raciocínio que aceita possibilidades novas, fortalecendo a convicção de deixar de lado a negação absurda de tudo que não é comprovado pela ciência. Passei a enxergar a história da humanidade e ver que a ciência caminha incessantemente para novos horizontes. Basta vermos a ciência na época dos grandes filósofos gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, e a ciência hoje. Quantos conceitos se modificam ou passam a existir sob o peso inexorável dos fatos. A transcomunicação também é isso, um convite a que pesquisemos novas possibilidades científicas, novos conceitos do universo, do espaço-tempo, da própria filosofia. Mas, acima de tudo, provemos inexoravelmente a existência da vida após a morte. Eu escolhi para falar neste congresso sobre um assunto de fundamental importância na transcomunicação instrumental, conforme as próprias entidades espirituais nos esclarecem, é o campo de contato. Vou expor como eu entendo este assunto baseado em minhas experimentações. Tudo no universo é vibração em frequências mais sutis ou menos sutis. O nosso corpo físico é como se fosse uma sinfonia, com cada órgão somático dando a sua nota em determinado compasso. Assim, nos processos de cura, temos a cromoterapia, a musicoterapia, etc. Cada um trabalha em determinado padrão vibratório, abrangendo uma faixa do espectro de frequência. E quando atinge o setor do corpo humano fora do compasso, pode, através dos sistemas perceptivos, como a visão, a audição, etc., atingir e reabilitar os órgãos doentes. Também na esfera do pensamento, nós temos vibrações em jogo. Vamos agora diferenciar bem mediunidade de campo de contato. Na mediunidade, nós somos passivos, ou seja, o espírito comunicante age na epífise do médium, que funciona como se fosse uma antena receptora. Recebendo a influência do pensamento do espírito, o médium capta, através da atmosfera psi, características do outro mundo. No campo de contato, é o inverso. Nós somos ativos, ou seja, geramos através do nosso pensamento um campo mental, transmitindo uma energia em determinado padrão vibratório, que se soma à energia equivalente de pessoas que gravitam na mesma atmosfera de pensamento. Por isso, as entidades espirituais da transcomunicação falam da importância da união do pensamento. Evidentemente, 10 pessoas juntas vão conseguir gerar um campo vibratório mais intenso. Mas vejamos, não é o caso de todo mundo se concentrar ao mesmo tempo, e sim algo mais sutil, porém mais perene, que está associado ao nosso sentimento, ou seja, é pensamento mais sentimento. Nós podemos ter um pensamento criativo para alguma coisa,
mas destituído completamente de sentimento. No caso do campo de contato, a intenção é fundamental e é uma intenção constante, ou seja, aquilo que nós já conquistamos e está no campo do nosso reflexo condicionado, como diz o nosso amigo espiritual André Luiz. Por isso, a ponte de transcomunicação vai crescendo à medida que o campo de contato se fortaleça. Ficar sem fazer os experimentos por determinados períodos enfraquece o campo de contato e as comunicações caem em qualidade e quantidade. Eu mesmo passei por uma experiência dessas. Devido a problemas de saúde, parei os experimentos por uns 3 meses. Quando cheguei e recomecei os experimentos, levou uns 20 a 30 dias para recompor o campo de contato. Agora já obtive uma comunicação dizendo: o campo é forte. Mas vou comentar um outro fato que esclarece mais sobre o assunto. É com relação ao acidente do avião da TAM, não este recente, mas aquele do ano passado. Eu moro a aproximadamente uns 200 ou 300 metros de onde caiu o avião. Em função do acidente, eu sabia que por estar próximo, afetaria o campo de contato da minha ponte. O clima mental, com pensamentos ativos, de desespero, dor, sofrimento, angústia, que se criou na região foi muito intenso, tanto dos encarnados como dos que desencarnaram. Com certeza, isso se estendeu por toda a região, e eu que estou muito próximo, fui abarcado por isso. No primeiro domingo após o acidente, eu fiz os experimentos e, claro, já calculava, não ocorreu nenhum contato. Na terça-feira eu tive uma forte intuição para nem perder tempo, pois não adiantaria. Assim não fiz e tentei apenas na quinta-feira. Qual não foi a minha surpresa, que nos contatos entrou uma comunicação das entidades das trevas e recebi um sonoro xingamento. O que mais me intrigou foi a qualidade do contato. Como eles podem agir nos equipamentos, quase com a qualidade das estações do além? Tudo indica que as trevas conhecem a transcomunicação. O que diferencia tudo é exatamente o campo de contato, bom ou ruim, que se cria. Logicamente, no outro experimento, eu bombardeei o Carlos de Almeida com perguntas sobre o assunto. Uma delas foi: quando acontece uma tragédia próximo de nós, devemos parar os experimentos por um período? A resposta foi: nada podemos. Eu entendi, através desta resposta, que nestas situações eles nada podem fazer para evitar o contato das trevas, exatamente por causa do campo de contato negativo que se criou. Nós sabemos que as entidades boas da transcomunicação instrumental, em situações normais, têm uma proteção nas nossas pontes ou estações, e inclusive localizam e eliminam as interferências das trevas, mas em situações extremas é mais complicado. Assim, entendo que é fundamental fortalecer o campo de contato, pois sem ele, toda aparelhagem, simples ou sofisticada que se tenha, de nada adianta. Um bom campo de contato significa amor aos nossos semelhantes, fraternidade, vontade de ajudar a humanidade a evoluir como um todo e o pensamento unido de todos os transcomunicadores. Busquemos e lutemos por isso. A seguir eu vou apresentar então algumas captações que eu recebi do além e fazendo um pequeno comentário. A primeira delas foi uma pergunta que eu fiz e foi a seguinte: o que falta para os contatos melhorarem? A transparência. Então eles disseram: teremos uma torre. E realmente, daquela época para frente, os contatos foram melhorando. Nós verificamos que a natureza não dá saltos na evolução e a transcomunicação também não. Lentamente os contatos foram melhorando. Uma outra pergunta eu fiz ao Dr. Landel. Dr. Landel, eu deixei o banda larga bem baixo, como vocês estão vendo, né? E a inserção do sinal amplificado que passará terá preponderância ondas curtas. É o seguinte, aqui eu coloquei um banda larga e ele só soltava o sinal se entrasse alguma coisa, senão ele estava abaixo de ondas curtas, né?
Então a resposta que eles deram foi negativa. Eu conversando com eles, com os amigos espirituais, disse que estava mudando, que tinha uma música que estava atrapalhando. Então eu mudei a faixa do equipamento, eu comecei a procurar uma que tivesse mais livre, né? Então parei em uma e veio essa mensagem: neste contato usamos o gravador. É interessante porque dá a entender que eles, devido ao problema de espaço-tempo do lado de lá, em alguns casos eles deixam rodando um tipo gravador na estação do além, para que nós pegamos alguma possibilidade de inserção, quer dizer, que ele fica girando, né, rodando, soltando a mensagem. E nós tentamos a captação. Então, foi essa a impressão, né? Depois, então, é aquilo que eu estava comentando, né? Conversando com o Dr. Orlando, perguntei se ele estava me ouvindo, e ele amigavelmente me cumprimentou com um salve, né? Ou alguém da estação também, né? Pode ser. Depois, conversando com eles, né? Perguntei se havia alguma mensagem, e eles falaram: somos espíritos. A próxima captação também é muito interessante. Eu perguntei se a faixa estava boa, que eu tinha colocado o equipamento, e veio o nome do nosso querido Jorge Mick. Boa, amigo. Boa, amigo. Boa, amigo. A próxima pergunta, né, se tinha algum amigo espiritual querendo mandar alguma mensagem, eles me responderam: a culpa é do vosso dia pela falta de contato. Eu tinha nessa época mudado um pouco o meu horário de experimentação. Eu passei de noite, que eu faço das 9h30, para o período do entardecer, mas ainda era dia. Então eu acho que devido à energia solar, alguma coisa assim, dificulta os contatos. Então eles falaram: a culpa é de vosso dia pela nossa falta de contato. Quer dizer, foi um bom contato para dizer que eles não estavam fazendo contato, né? A ponte está à disposição. A próxima pergunta que eu fiz foi uma ideia que me surgiu, do seguinte, para confirmar a transcomunicação, né? Mas de uma outra maneira. Seria o seguinte: como eles nos ouvem quando nós conversamos com ele pelo rádio, então seria o seguinte: eles captariam o que eu estou falando, processariam esse sinal no além e jogariam através da aparelhagem deles para uma outra ponte em qualquer ponto da Terra. Então eu fiz essa pergunta se isso seria possível. Eles responderam: ajude. A próxima captação também é interessante. Sempre a gente tem curiosidade de saber como é que é Marduk, né? A gente quer ter mais informações de lá, a gente fica ávido para saber detalhes, né? Então eu perguntei se tinha algum animal em Marduk, se eles podiam enviar algum som de Marduk. E vieram realmente alguns sons muito estranhos que eu achei, né? Agora. Um animal de Marduk. A próxima captação, eles falam o nome de uma pessoa chamada PMC. PMC é um cantor do movimento hip hop nacional, é um rapper brasileiro. Ele esteve lá em casa
E interessante, ele era muito ligado àquele conjunto, os Mamonas Assassinas, mas eu não sabia disso, depois é que ele me falou, né? Inclusive um dos integrantes desse conjunto, que faleceu naquele trágico acidente aéreo, fez um disco com ele. E ele não estava presente na hora, nada, isso foi depois, né? Mas depois dele ter estado em casa, conversando comigo, é que veio esse nome dele através da transcomunicação. No próximo contato, eu conversei com um amigo extraterrestre. Ele mesmo já se identificou como ET. Então, eu gosto muito de falar com ele, ele é bastante receptivo, né? E eu acho interessante a gente dialogar com alguém que não tem a evolução no nosso planeta Terra, né? Eu acho isso fantástico. Então, eu sempre pergunto alguma coisa para ele. Nesse dia ele respondeu o meu nome, né? Valdir. Amigo extraterrestre, ET, fale algo. No próximo contato é sobre a Germana, que nós já falamos bastante aqui, né? Era uma época que eu também estava com problemas de saúde e tudo, passando por os problemas normais que todos nós temos, né? Então andava um pouco nervoso. E a nossa querida amiga Germana, do lado de lá, me aconselhou a ter calma. Então eles falam, Germana, uma voz, depois entra ela falando calma. Germana, quem dá ao reis. Diga algo, amiga. A próxima captação é com relação à estação Cotempo. Na minha ponte, eles sempre se manifestam, além da estação Lândia, ou na época a estação Rio do Tempo, a estação Cotempo sempre marcava a sua presença, né? Eles sempre falam muito em paz, inclusive, pela minha ponte, né? Então, nessa chamada que eu fiz a eles falaram paz. Estação Cotempo. Estação Cotempo. Estação Cotempo. E a última captação, né, que também é interessante, eu estava encerrando os contatos, né, e eles falam, o chefe escutando como está, quer dizer, eles também têm chefe por lá, que nem nós por aqui, né. Bem, amigos. Bem, amigos. Bem, amigos. Então, foram essas captações que eu julguei de melhor qualidade para apresentar a todos vocês. Agradeço muito pela paciência em me suportarem por esses minutos. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos.